Fala aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, devido à questão do coronavírus, estamos aí pela videoaula, né, conforme a Secretaria de Educação pediu, né, solicitou que a gente continuasse com o conteúdo através da videoaula com vocês, né? Nós entramos na era das guerras, né, e das grandes revoluções também na Europa, né? Então eu vou dar continuidade pela videoaula, tá? E agora a gente viu a Primeira Guerra e tudo mais, todo o conflito que teve, né? E vocês se lembram que eu falei com vocês que a Rússia saiu, né, da Primeira Guerra, assinou o tratado, e assim para ela fazer a sua primeira revolução socialista, né? Então eu converso com vocês, né, falar sobre as revoluções russas, página 265 do livro, ok? É bom a gente sempre citar, né, que as revoluções russas, não só a Revolução Russa. Eu sempre deixo isso fixado dentro da sala de aula, né, porque não teve somente uma revolução dentro desse conflito todo da trajetória da Rússia, né? Bom, antes de a gente começar, né, a gente tem que entender a Rússia. A gente tem que entender a Rússia antes da Revolução, né? Que Rússia é essa, né? No século XVII, né? Da dinastia Romanov, né? Com o czar, o imperador russo, né? Que teve o apoio do grande clero e da Igreja Ortodoxa, né? Que nessa época ainda, gente, existia uma coisa chamada czar, que era imperador. O que é o czar? O czar era o imperador daquela época. O nome czar, né, remete também a César, o antigo título de Roma, né, o grande César, né, os Ave César, o imperador César, né? Ou seja, a questão da coincidência do czar com César vem desta forma também, tá? Cito para vocês também uma grande presença do sistema feudal. Ou seja, que presença do sistema feudal era essa? A Rússia antigamente é um país extremamente feudalismo, que aplicava o feudalismo ainda nesta época, né? A industrialização ainda não tinha chegado ainda nas dependências da Rússia. Ou seja, a consolidação de um monopólio de terras, né, ficava na mão da nobreza, ou seja, do imperador, né, da questão da aristocracia, ou seja, a aristocracia tomava conta dessas terras e assim ela financiava, né, essa questão das terras. Ou seja, o país, por ser um sistema feudal, não tinha como ter um sistema todo industrializado na mão de um czar, né, com um pensamento um pouco atrasado, né? Somente no início do século XX, né, que aconteceu essas coisas. No decorrer do século por aí 18, né, que teve a reforma na educação, no desenvolvimento do comércio, na indústria, né, através de Pedro o Grande, né, que ele foi o grande reformador dessas unidades do ensino, do comércio e da indústria. E a ideia de industrialização começou a vir à tona dentro da Rússia. Ou seja, a presença do sistema feudal no século XIX estava começando a ficar deixada para trás, né? Os resquícios dos feudalismos começaram a cair quando? Quando as pessoas começaram a sair do campo e ir para os centros urbanos de melhorias de vida. Ou seja, dentro dos centros urbanos você conseguiria, né, uma melhora para sua família, um emprego melhor, uma vida melhor que você tinha no campo. Às vezes no campo, né, a questão da insalubridade também, né, tomava a questão da mortalidade infantil muito grande. Por isso, você fazendo a sua vida para os centros urbanos, você conseguiria fazer melhor a sua vida, né? Só que eles tinham pouca instrução e qualificação. Ou seja, com essa pouca instrução e qualificação, você não conseguiria ter um trabalho bom, né? Porque não tinha ninguém para poder qualificar esse tipo de pessoas. Mas mesmo assim as pessoas foram para a cidade, né? Falei para vocês aqui, centros urbanos, né? Política czarista. O que é a política czarista, né? A política czarista ela fazia com o achatamento dos salários daquelas pessoas que trabalhavam na cidade. Ou seja, o desemprego era enorme nesta época, né? Eles incentivavam também
o crescimento industrial. Só que como eles incentivavam o crescimento industrial com achatamento de salários assim dessa forma, né? Eles incentivavam, mas eles não davam o retorno que era merecido pro empregador. Por isso, o empregador começou a pensar, porque eu sou pago pouco, me pagam pouco, porque eu não tenho uma questão tranquila e boa de trabalho, né? E começou a mente do trabalhador a pensar e refletir sobre isso. Teve a criação também da burguesia russa, tá? Que ela começa a florescer no meio disso, né? E também teve o crescimento do proletariado, burguesia russa, e o crescimento do proletariado. Quem era o proletariado? O proletariado era aquela pessoa que trabalhava dentro das fábricas, né? O operário, né? Aquela pessoa que pegava no pesado, pegava no martelo, pegava no ferro, aí assim botava o carvão para a máquina poder mover, né? E assim o proletariado, o operário, né? Começou a exigir aberturas na política. Exigindo aberturas na política dentro da Rússia, né? Isso começou a mexer com o czar. O czar não queria abertura dentro da sua política. A sua política era fechada, só poderia as pessoas que faziam parte dentro do seu governo, né? Com a política de criação, né, de emprego, a aristocracia russa, gente, ela tinha o poder concentrado na sua mão, mas infelizmente ela começou a perder o seu poder devido à força do povo, devido à força que o operário estava criando. O operário queria mudança dentro da Rússia, né? Ou seja, para o czar lidar com aquele monte de gente, né, com aquele processo que estava lidando, era muito difícil, né? Ou seja, a questão do czar, ele tinha na cabeça dele que ele era para ser idolatrado, adorado, né? Porque o czar era de origem divina, né? O termo czar, ele vinha de uma origem divinizada, ou seja, quem colocou o czar ali foi Deus. Não foi o homem que votou, não foi escolhido por um homem, ele foi escolhido por Deus, ele foi divinizado. Ou seja, por isso que a questão do czar era para ser respeitada desta forma. Só que a questão da religiosidade da fé justificava todos os erros que o czar fazia. Por isso que as pessoas não batiam de frente, mas o movimento operário começou a bater nessa tecla e começou a querer mudança, né? Falei, processo revolucionário, né? E a Rússia também, questão do desgaste militar. Processo revolucionário. Vamos lá, processo revolucionário, coisa de cada vez. Eu acabei bolando. Processo revolucionário. Foi no século XX, tá? A Rússia czarista, gente, começou a Rússia czarista começou a balancear, né, com o processo revolucionário, com os operários começando a bater nessa tecla querendo mudança. Com os operários querendo a mudança, né, começou a burguesia versus o proletariado, o operário. Ou seja, a burguesia que tinha o operário na mão, ela jamais poderia aceitar que o operário ficasse contra a burguesia, né? Ou seja, com a burguesia, né, com o povo contra o czar e a burguesia, era um processo muito difícil. Por quê? Porque aí culminou-se com a Revolução Russa. O operariado começou a bater na tecla que queria participação política e também queria melhorias dentro do seu ambiente de trabalho. Rússia e o desgaste militar. A Rússia, gente, antes da Primeira Guerra, ela já tinha passado um desgaste militar que foi o quê? Que foi a Guerra Russo-Japonesa. Com essa guerra russo-japonesa, gente, foi um conflito imperialista, porque a Rússia queria conquistar a região da Manchúria, na China, né? Queria pegar aquele território para ela. Infelizmente, ela perdeu para os japoneses, né? E assim prejudicou a economia e também prejudicou o poder do czar. O czar ficou enfraquecido devido a isto, né? O povo confiava no czar. O czar sabe o que ele está fazendo, tá? Em relação a isso, gente, o czar começou a cair. O czar daquela época, gente, era Nicolau II, ok? E assim começou, depois da queda do conflito, né, entre Rússia e Japão, né, pela região da Manchúria, o povo começou
a ficar contra o czar, contra Nicolau, né? Essa derrota intensificou a crise econômica na Rússia. Ou seja, a situação da Rússia já não era boa. Para você entrar dentro de um conflito, você tem que ter arma, tem que ter gente, tem que dar comida, entendeu? Todo aquele processo para você poder manter as pessoas dentro de um conflito, de uma guerra. A Rússia já não estava bem, dentro desse conflito então piorou, né? A fome aumentou, né? O desemprego aumentou e a intensificação do povo contra o czar aumentou, ok? Devido à questão da Revolução Russa, quem liderou a Revolução Russa, gente, foi Lenin, ok? Lenin foi uma figura importantíssima para a intensificação da Revolução Russa, porque Lenin apoiava os partidos socialistas, apoiava os partidos comunistas, e assim ele começou a ficar do lado do operariado, do proletariado. Ele ficando do lado da questão do proletariado, ele dava força para o proletariado poder fazer a união e assim enfrentar o czar. 1905, dia 22 de janeiro, né? A multidão foi para as ruas, né? E assim atrás de melhores condições de trabalho. Ou seja, os civis foram recebidos com extrema violência pelo exército russo, pelo exército do czar, né? Lá no Palácio de Inverno, eles tentaram invadir o Palácio de Inverno, né? Onde que ficava Nicolau II, que era o czar, né? E Nicolau mandou que fuzilasse a população revoltada contra ele. Ou seja, a atitude repugnante do czar, gente, resolveu suprimir a manifestação com uma exagerada violência, né? Que foi no dia 22 de janeiro, que foi conhecido como Domingo Sangrento, ok? Palácio de Inverno, Petersburgo, domingo, derrocada do czar II e o Domingo Sangrento, ok? Eu também quero citar para vocês também, né, a questão da repressão do czar, né? A repressão do czar foi o estopim para essa derrocada, né? Ou seja, as revoltas civis e militares contra o czar. Ou seja, a questão militar e civil já estava contra o czar, porque o czar já não tinha mais tanto poder como ele tinha antigamente. Ou seja, o Nicolau II, ele promulgou o Manifesto de Outubro, ou seja, instaurando uma Assembleia Constituinte. Só que essa Assembleia Constituinte, dentro da sua monarquia constitucional, não teve sucesso, né? Foi criado a Duma, ok? O que foi a Duma? Foi a Assembleia Russa. Foi um regime autocrático com os dias contados. Ou seja, essa Duma foi para tirar, né, o regime autocrático do czar. Os dias do czar no poder já estavam contados. A Duma foi uma estratégia, gente, para estabilizar a política, enquanto o czar começava a tomar força para ele poder ter o poder em mãos de novo. Só que não teve sucesso, tá? As ações repressoras sobre o czar foram maiores. Os operários insatisfeitos, né? Os militares insatisfeitos, né? Os membros da sociedade civil também insatisfeitos. E assim foi criado um conselho de trabalhadores, que foi chamado de sovietes, tá? Que teve um grande crescimento e assim ajudou a destruir o governo do czar. Difusão da doutrina socialista. O que foi essa difusão da doutrina socialista? Duas pessoas que contribuíram com a difusão da doutrina socialista, que foi Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Marx e Engels deram as ideias, eles ajudaram nas ideias que estavam efervescentes dentro da Rússia. Essas ideias, gente, do século XX, começou a gerar o socialismo versus o capitalismo. Ou seja,
Dentro dessas desigualdades sociais, né, eliminados o socialismo, gente, ele contrapõe o que o capitalismo colocava. O capitalismo defende a liberdade econômica, né, da livre iniciativa de mercado, né, e da concentração de poder nas mãos de uma pessoa só. Na concentração de poderes injustas na mão de uma pessoa só, ou seja, de um pequeno segmento só, ou seja, somente na mão daquele que governava, de um segmento só que ele seguiria, né? Ou seja, o socialismo ia contra isso tudo, né? Teve uma forte liderança, ok, gente, contra o regime czarista. Uma figura apareceu, né, chamada Vladimir Ilyich Ulyanov, melhor sendo chamado de Lenin, né? Lenin, ele era formado em direito, era muito respeitado, tinha uma forte influência dentro de seus escritos, que ele escreveu muitos livros sobre Karl Marx e Engels, duas pessoas extremamente esquerda, socialistas, né? Ou seja, a revolução foi feita com o proletariado urbano, com as ideias de Karl Marx e Engels através de Lenin. E assim Lenin, né, teve uma grande pessoa do seu lado também, que era um intelectual, né, e respeitado dentro da Rússia, que era Leon Trotsky, tá? Então, Leon Trotsky e Lenin juntos fizeram a revolução socialista dentro da Rússia, né? Em 1910, gente, foi criado o PCD, né? O que foi o PCD, né? Foi o Partido Constitucional Democrata, ou seja, o Partido Constitucional Democrata, né? Partido da nobreza, né? Nobreza liberal, nobreza favorável do capitalismo liberal, né? Contra o regime socialista e e também o regime czarista, a questão do regime socialista, capitalismo e de mercado, ou seja, ele contrapôs isso tudo. Dentro dessa criação desse partido, foi criado o POSDR, Partido Operário Social Democrático Russo, que defendia o conflito de grandes propriedades, né, controle das indústrias e pelos trabalhadores, né, economia planificada, né, e o proletariado tomaria o poder da ditadura, faria a ditadura do proletariado, né? E assim, dentro desse partido foram criadas duas alas, os bolcheviques e os mencheviques. Pode ser bolcheviques também, tá, gente? Porque como é uma palavra russa, o russo fala muito assim, os bolcheviques e os mencheviques. Mas eu prefiro chamar de bolcheviques, que fica melhor. Tá? A ala bolchevique, gente, era majoritária ao POSDR, ok? Eles tinham grande controle sobre os sovietes, sobre o povo, né? A revolução radical sem ter a intervenção da burguesia. Ou seja, a burguesia não poderia interferir em nada dentro da questão do governo do bolchevique, né? Ou seja, dentro dessa revolução da ideia bolchevique, quem estava à frente era Lenin e Trotsky. Já dos mencheviques, né, a ala se estendia à minoria, né, dos POSDR, né? Ou seja, a revolução gradual, a burguesia tomaria o poder, né, e instalava a revolução socialista. O líder era Kerensky, ok? Revolução de fevereiro de 1917. Em 1917, gente, foi feito um comitê revolucionário, tá, em fevereiro, e de uma grande manifestação. O estopim da primeira fase da Revolução Russa, né, foi a primeira revolução democrática burguesa, ou seja, eles queriam retirar a burguesia de frente e colocar o operariado para tomar conta de tudo, né? A classe operária se une a quem? Ao exército, né? Ao Exército Vermelho, porque nessa época tinham dois exércitos, o Exército Vermelho, né, e o Exército Branco, que fazia parte de Nicolau, né? Sendo que com o Exército Vermelho com muita força dentro desta revolução, o czar acha melhor
recuar e por pressão do povo e dos seus líderes, ele foi obrigado a renunciar, proclamando, e assim foi proclamada a Primeira República, né? Que teve um governo provisório, né? Onde seus governantes criaram a tese menchevique, né? Sobreviveu a Keniskai, a crise econômica, né? Que foi o fruto da Primeira Guerra Econômica, porque a crise dentro da Primeira Guerra a Rússia saiu porque ela estava dentro de uma crise, mas isso também abateu muito a Rússia, porque eles foram até a guerra, só que eles não conseguiram ficar porque questão econômica, e também quando eles retornaram a questão ficou pior. O czarismo agravava as potências ocidentais, ou seja, o czarismo tentou voltar, só que ele não conseguiu. Revolução socialista, né? Ela foi arquitetada e desenvolvida, né? Clandestinamente pelos bolcheviques, porque quem ganhou isso, gente, essa questão dos bolcheviques, os bolcheviques e os mencheviques, foram os bolcheviques. Por quê? Porque os bolcheviques, eles tomariam o poder, né, devido às suas ideias, com Trotsky e Lenin, né? Ou seja, cria-se a primeira revolução socialista de 1917, com Lenin à frente. Lenin era bolchevique, com Trotsky também. Lenin entende o fim do poder do czar, que o czar já não estava mais favorecendo a população, né? E assim conclamou todos os socialistas para que uma nova revolução e redenção dos trabalhadores, ou seja, a reforma agrária, onde terras da nobreza e da igreja fossem distribuídas para todos, ok? Revolução socialista, governo bolchevique, como eu falei com vocês aí, né? E o czar sem sucesso no golpe. Ele tentou dar um golpe, só que ele não conseguiu. O governo provisório, gente, ele aceita a ajuda dos bolcheviques. Por quê? Porque as ideias dos bolcheviques foram inseridas dentro de um aparelho de Estado, ou seja, Trotsky, ele fazia parte dos bolcheviques, né? E assim também da Guarda Vermelha, tendo também formada por revolucionários, surgiu a risca dos planos, né? Ou seja, do poder de Lenin para a tomada do poder, ou seja, Lenin e Trotsky tomaram o poder dentro desse governo provisório que estava implantado, dessa república provisória, né? Ou seja, eram pontos estratégicos que os bolcheviques colocaram. Ou seja, a tomada de poder do palácio do governo ele foi invadido, né, por trabalhadores que prenderam grandes representantes burgueses, e assim a realização de um segundo congresso, onde Lenin foi nomeado ao posto mais alto. E assim teve a primeira revolução socialista na Rússia. Governo bolchevique, né? O governo bolchevique, gente, era um governo extremamente latifundiário, né? Ou seja, ele tinha ideias latifúndias, só que as ideias de industrialização eram maiores, né? Só que ele foi eliminado, né? As terras foram divididas entre os camponeses, os diretores das fábricas foram expulsos. Assim, quem tomou essa ideia antes, quando eu falei com vocês, de Trotsky e Lenin, né? Os diretores das fábricas foram expulsos, mas eles foram remunerados também, e assim assumindo os operários, né? Os bancos foram estatizados, e assim eles também foram remunerados devido a esta estatização, né? A Rússia saiu da Primeira Guerra com o Tratado de Brest-Litovsk, ou seja, um tratado que pouco foi dando a rendição para a Alemanha, falando que a Alemanha venceu a Rússia, só que a Alemanha não venceu nada, né? A Rússia ela saiu devido a questões financeiras para fazer a sua primeira revolução socialista, e assim, só que esse tratado deixa a derrota para a Alemanha. Foi uma única saída pacífica, tá, gente? Porque não tinha como sair de imediato, eles tinham que assinar uma rendição. Guerra Civil. O que foi a Guerra Civil, né? A burguesia não aceitava a revolução,
De jeito nenhum. Como é que um operário que era o meu subordinado vai ficar acima de mim? Isso não existia, não entrava na cabeça da burguesia. A burguesia se juntou novamente, né? E assim tentou tirar os bolcheviques do poder. Isso durou de 1918 até 1921, tá? Eles criaram o Exército Branco, assim como eu falei antes, o Exército Branco já tinha, mas a burguesia foi investiu pesado no Exército Branco, né? E assim teve a Contra-Revolução, né? Com a volta do czarismo ao extremo. Só que a volta do czarismo não teve sucesso, né? Ou seja, os bolcheviques, gente, estavam com uma força muito grande com o Exército Vermelho, e o povo aliado, que eram os camponeses, os operários e os revolucionários, né? E assim teve a derrota do Exército Branco, e assim permanecendo os bolcheviques dentro do poder. E assim, gente, dentro de Lenin, do poder de Lenin, que fez a revolução socialista dentro da Rússia, né? Foi criada a NEP, Nova Política Econômica. O que foi a NEP? A NEP foi um modelo socialista, né, onde o símbolo dela era a foice e o martelo, a união dos trabalhadores rurais e a união dos trabalhadores urbanos. Ou seja, em 1921, gente, Lenin sugeriu um novo modelo econômico, que foi a NEP. Aqui teve a reconstrução econômica da Rússia, né, que foi conturbado pela Primeira Guerra Mundial. Ela foi para a Primeira Guerra Mundial, mas ela voltou conturbada, e assim Lenin implantou essa política econômica para poder fazer a transformação da Rússia, né? Ou seja, muitos gastos do Exército Vermelho também, tá, gente? Com a concessão de que empresas privadas, nacionais e estrangeiras investissem na economia russa e tivesse a parceria do público com o privado, ok? O modelo capitalista, gente, se sobrepôs ao socialismo, ok? Gente, União República Socialista Soviéticas e Stalinismo. Em 1922, gente, foi criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. A Rússia acabou, e dessa época de 1922 começou a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, a bandeira era vermelha, com o símbolo da foice e do martelo, né? E assim simbolizando a união entre os trabalhadores urbanos e os camponeses, né? Os bolcheviques, gente, faziam parte da questão do Partido Comunista, né? O Partido Comunista, gente, continuou a dirigir a União Soviética com muita força, com muita vontade. Ou seja, a mudança, se era para ter mudança, essa mudança foi feita através da questão do comunismo, que foi muito forte dentro da União Soviética, né? A União Soviética, gente, ela surgiu a partir também da adesão de outras repúblicas também, ok? Em 1924, Lenin morre, né? Lenin morre, gente, porque ele morreu com 53 anos, ele teve, depois de várias paradas cardíacas e vários derrames, né? Lenin começou a ficar frágil, a saúde dele começou a ter debilitado, ele morreu. Lenin morreu de morte natural. E assim, com a morte de Lenin, né, começou a disputa entre Joseph Stalin e Trotsky, sendo que um defendia, um era comissário, né, de guerra, e o outro era secretário-geral do Partido Comunista. Ambos tinham a mesma ideia, só que um tinha que ser a grande ponto disso, né? Só que em 1928, Joseph Stalin assume o poder e expulsa Trotsky da União Soviética. Só que para ele não correr o risco de Trotsky conseguir voltar e tentar tirar o seu poder, Stalin vai em outro país, né, que acho que foi o México, que ele se escondeu, e ele mata Trotsky lá. E Trotsky assim é morto, Stalin volta e assim consegue ter o seu poder vitalício,
né? Ele realizou a questão dos expurgos, né? Que foram os extermínios das pessoas que rodeavam Lenin, estavam do lado de Lenin. Ou seja, Stalin começou a criar o seu império, começou a criar a sua política stalinista, né? Ou seja, foi um governo extremamente autoritário, um governo extremamente totalitário, né? Rígido dentro do controle social, rígido dentro do centro social, né? A União Soviética, gente, graças a Stalin se tornou uma grande potência, porque Stalin trouxe a industrialização para a Rússia, Stalin trouxe a questão da Rússia se tornar um país de primeiro mundo, ok? Stalinismo, próximo bimestre. A gente para por aqui, tá bom? É o último capítulo do livro. Vou indicar 2 filmes para vocês: Stalin e a Morte de Stalin, ok? Quem tiver Netflix, acho que está disponível na Netflix, também é só procurar na internet. Outra coisa que eu vou dar para vocês são os exercícios da página 271 à página 274, do 1 ao 20, ok? Vamos lá resolver isso daí, esses exercícios. Espero que brevemente a gente torne a se encontrar, tá bom, galera? Beijo grande. Fica com Deus.